Olá pessoal, eu vou falar sobre Roberto Elis dos Santos. Ele é um pesquisador de quadrinhos da USP e em seguida eu vou ler na verdade um artigo dele que se chama O Caos dos Quadrinhos Modernos, que foi escrito em 1995. Foi enviado para a revista Comunicação e Educação de São Paulo, de janeiro a abril de 95. Então, o Roberto Elias dos Santos, ele aqui no que tem de informações dele na internet, né? Ele é livre docente pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 2013. É professor aposentado da Escola de Comunicação, cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e radialismo, do curso de Pedagogia e do programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Também é vice-coordenador do Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA-USP desde 1999. É editor da revista Nona Arte, do Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA-USP. Pesquisa narrativas ficcionais, midiáticas, histórias em quadrinhos, cinema e televisão. Formação: graduação em jornalismo e publicidade e propaganda pela UMESP 80 a 83. Mestrado em comunicação pela UMESP 84 a 88. Doutorado em comunicação ECA-USP 94 a 98. Pós-doutorado em comunicação 2004 pela ECA-USP e livre docência ECA-USP também 2013. Foi docente da Unimep de 84 a 88 e da UMESP de 85 a 98. Foi professor dos cursos de especialização do CEPAC, Serviço Pastoral da Comunicação, de 92 a 2005. As informações foram retiradas do currículo Lattes dele. Aqui ele tem até um artigo, enfim, com o nome dele na Wikipédia. Roberto Elis dos Santos é professor aposentado do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Desde 1999 atua como vice-coordenador do Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA-USP. Tem formação em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, mestrado em comunicação social, UMESP, doutorado em comunicação e artes, USP, pós-doutorado em comunicação e informação, USP, e livre docência em comunicação pela USP também. Em 2006, ganhou o troféu HQ Mix na categoria Melhor Livro Teórico pelo livro O Tico Tico, centenário da primeira revista de quadrinhos do Brasil, coorganizado por Valdomiro Vergueiro. Escreveu e ou editou livros e artigos sobre histórias em quadrinhos, teorias da comunicação, cinema e humor. Foi editor das revistas Comunicação e Educação, Nona Arte, Gestão e Regionalidade, entre outras publicações acadêmicas. Aqui ele tem uma bibliografia até bem extensa. Para reler os quadrinhos Disney, Linguagem, Técnica, Evolução e Análise de HQs, 2002. As Teorias da Comunicação, da Fala à Internet, 2003. O Tico Tico, centenário da primeira revista em quadrinhos no Brasil, 2005. História em quadrinhos infantil, leitura para crianças e adultos, 2006. Mutações da cultura midiática, 2009. A história em quadrinhos no Brasil, análise, evolução e mercado, 2011. Gibi, a revista sinônimo de quadrinhos, 2012. Humor e riso na cultura midiática, variações e permanências, 2002. Os quadrinhos na era digital, HQtrônicas, webcomics e cultura participativa, 2013. HQs de humor no Brasil, variações da visão cômica dos quadrinhos brasileiros, de 1864 a 2014. Livro lançado em 2014. Humor paulistano, a experiência da Circo Editorial, de 84 a 95, 2014, o ano de lançamento. A linguagem dos quadrinhos, estudos de estética, linguística e semiótica, 2015. Histórias em quadrinhos e práticas educativas. Os gibis estão na escola, e agora?
2015. Uma revista muito louca, Análise do Humor da Mad Magazine, de 2015. Então tá aí, esse foi um breve resumo do professor e pesquisador, doutor em comunicação, Roberto Elias dos Santos. E eu encontrei na internet esse artigo dele de 1995, O Caos dos Quadrinhos Modernos. Não é muito extenso, eu vou dar uma lida nele. E vamos ver aí o que a gente descobre sobre a nona arte, a arte sequencial, de forma um pouquinho mais acadêmica, com o Roberto Elias dos Santos. Uma água. Então, vou começar a leitura do artigo acadêmico aí do Elias dos Santos. O caos dos quadrinhos modernos. Com o surgimento das graphic novels, ou romances gráficos, muitos deles verdadeiras obras de arte, os quadrinhos passam a usar uma outra linguagem que retrata o caos dos anos 80 e 90. Sentado diante de uma multitela, uma parede coberta por monitores de vídeo, recebendo imagens de vários países do mundo via satélite, Adrian Veidt, personagem da graphic novel Watchmen, faz a seguinte observação. Um exótico mundo visto apenas superficialmente. Essa entrada simultânea me atrai como o equivalente cinético de uma pintura abstrata. Pontos fluorescentes, significados em um caos semiótico, perdidos num mar de incoerência. Transitórios e esquivos, devem ser entendidos com rapidez. A animação por computador permeia até mesmo os sucrilhos no café da manhã, de um futuro alucinógeno. Os canais musicais processam infinitas representações lineares. Estabelecidos esses pontos de referência, um inesperado mundo se torna gradualmente discernível dentro da mídia. O paradoxal e o incompreensível não morrem, se encarados com alegria. Só se morre de tédio, e felizmente as histórias em quadrinhos estão distantes dele. Federico Fellini. Esse foi Primeiro eu li a fala do personagem da graphic novel Watchmen, e em seguida eu li aqui o balão cinza aqui, com a frase de Federico Fellini, né, cineasta italiano. Passando para a página seguinte. Antevisão de um tempo em que a imagem fantasia, fragmentada, fascinante, hiperreal, ágil, efêmera e complexa, estimula sensações no público entediado, saturado de informações e ansioso por signos mais intensos, o texto do roteirista Alan Moore, acima reproduzido, remete diretamente à linguagem das graphic novels que surgiram nos anos 80. E, por extensão, revela também a abrangência dos meios de comunicação na atualidade, que formam mosaicos intrincados cujos detalhes se mostram mais e mais complicados. A alta tecnologia, o aumento das fontes de informação e a velocidade e a intensidade com que são veiculadas as mensagens antes tornam a realidade indiscernível que a explicam. Contemporâneos dos videoclipes, da computação gráfica e do controle remoto, ZAP, esses quadrinhos de autor com temática adulta investem na multiplicação dos focos narrativos, na densidade psicológica dos personagens, que aumentam de número, na ruptura da linguagem tradicional de HQ, na velocidade em que os fatos ocorrem e na quantidade de informações, visuais e verbais, transmitidas ao leitor, contando com personagens conhecidos, Batman, Homem-Aranha, Wolverine, Homem de Ferro, entre outros, ou criando novos. De maneira diferente das HQs tradicionais, cuja trama se assemelha ao conto,
forma de narração normalmente objetiva, personagens com papéis definidos, situação básica resolvida no final, a graphic novel apresenta muitos plots e diferentes narradores. Em Batman, o Cavaleiro das Trevas, por exemplo, os fatos são narrados, às vezes até simultaneamente, pelo próprio Homem-Morcego, pelo Comissário Gordon, pelo Mordomo Alfred, pela nova Robin, agora uma adolescente, por um Anchorman, o âncora de TV, por qualquer habitante de Gotham City. Há, em poucos momentos, a narração referencial, feita em terceira pessoa com o narrador ausente. Esta HQ ousada se passa em um futuro alternativo. Com tantos narradores e pontos de vista, a narrativa se fragmenta. Um fato é mostrado de formas diferentes ou muitos fatos são mostrados ao mesmo tempo, com ação alternada, o que causa o caos. A narração subjetiva faculta aos personagens desnudar seu íntimo, tornando claras suas ambiguidades a ponto de desaparecer a fronteira entre protagonistas e antagonistas. Como pode ser observado em Batman, o Cavaleiro das Trevas, Ronin e a Piada Mortal. Aqui eu tinha pulado uma frase em destaque aqui. Alternativa às HQs de linha, os romances gráficos incorporam os elementos e ideias típicos dos anos 80. Continuando onde eu estava antes. Em alguns romances gráficos, a personalidade dos personagens sofre tantas alterações que fica difícil classificá-la. É o caso de Elektra Assassina, em que a personagem principal se torna uma ninja assassina, mas acaba impedindo que um político radical inicie uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em vez de vingança, o protagonista esconde sua identidade atrás de uma máscara e age como terrorista para derrubar o governo fascista que num futuro próximo tomará conta da Inglaterra. Ali na primeira página tinha um quadrinho do Will Eisner aqui, que eu também tinha esquecido de falar. Um quadrinho do Will Eisner, Um Contrato com Deus, a primeira graphic novel. Aqui na segunda página tem outro quadrinho com a legenda: subvertendo a imagem do herói, Batman se transforma num vingador obstinado em um Cavaleiro das Trevas. Eu vejo um reflexo, Harvey. Só um reflexo. Continuando com o texto do Dr. Roberto. Decupagem televisiva. O encadeamento das imagens nessas histórias não obedece um padrão, a uma continuidade linear. A decupagem é uma extensão da linguagem televisiva, com suas funções, elipses e cortes, substituindo a tradicional articulação cinematográfica. Em A Piada Mortal e Watchmen, por exemplo, a posição dos personagens no final de uma sequência e no início de outra é idêntica e indica passagem de tempo ao espaço. Na graphic novel Batman, o Cavaleiro das Trevas, a impressão é que algumas sequências saíram de uma ilha de edição. Determinados fatos e a intervenção das pessoas são mostrados como se flagrados por uma câmera de TV. Em alguns momentos, o requadro assume a forma de uma tela de TV. Também o veterano Will Eisner, criador de Spirit, clássico dos quadrinhos da década de 40, dá continuidade à ação na graphic novel Signal from Space, derramando os desenhos pela página, sem recorrer muito ao requadro. Para Eisner, um elemento visual, parede de tijolos, chuva, cabelo de um personagem, ou verbal, onomatopeia de passos num corredor, serve para ligar uma cena a outra ou para separar duas sequências. De acordo com esse autor, as primeiras revistas de quadrinhos, por volta de 1934, geralmente continham uma coleção aleatória de obras curtas.
Agora, após quase 50 anos, o surgimento das graphic novels completas colocou em foco, mais que qualquer outra coisa, os parâmetros de sua estrutura. Quando se examina uma obra em quadrinhos como um todo, a disposição dos seus elementos específicos assume a característica de uma linguagem. O vocabulário da arte sequencial tem se desenvolvido continuamente nos Estados Unidos. As histórias em quadrinhos comunicam numa linguagem que se vale da experiência visual comum ao criador e ao público. Pode-se esperar dos leitores modernos uma compreensão fácil da mistura imagem-palavra e da tradicional decodificação de texto. A história em quadrinhos pode ser chamada leitura num sentido mais amplo que o comumente aplicado ao termo. Continuando, mas a linguagem específica da HQ sofre modificações nas graphic novels. O recordatório, painel onde são colocados os elementos verbais de transição, entretanto, enquanto isso, depois, ou de ligação entre um capítulo e outro, se presta à exteriorização da voz interior dos personagens, os momentos em que a narrativa se torna subjetiva. Passa a ser o espaço em que os sentimentos, as ambiguidades e os conflitos são revelados. Só um instantinho, tá? Só um instantinho. Então, retornando, também a metalinguagem é empregada em Watchmen. Um personagem secundário lê uma HQ de terror, e esta passa a primeiro plano, servindo como subtexto à história principal. Aqui um quadrinho do Watchmen, com a legenda: Watchmen, um mundo de imagens intensas, fugazes e subliminares contrapõe o caos semiótico. Só eu e o mundo. Continuando no texto do Roberto. Da mesma forma, o enredo de alguns romances gráficos é enriquecido com citações literárias e musicais. O roteirista Alan Moore pontua o final dos capítulos de Watchmen com trechos de músicas, Bob Dylan, poesias, William Blake, depoimentos, Einstein, textos filosóficos, Nietzsche e até da Bíblia. Além disso, intercala os capítulos com dados sobre os personagens, trechos de autobiografias e reportagens fictícias, fichas criminal e médica, entrevistas dadas a revistas inexistentes e relatórios internos de empresas. E na minissérie V de Vingança, Moore coloca na boca de seu enigmático personagem citações de Goethe e Shakespeare. Outras mídias, incorporadas à produção de algumas graphic novels, contribuem para inovar sua linguagem. É o caso da computação gráfica. Histórias como O Homem de Ferro, Crash e Batman Digital Justice foram geradas por computador, com a inserção de termos e elementos visuais da informática no enredo. O vilão Coringa, em Digital Justice, aparece como um vírus de computador que pretende dominar a cidade de Gotham, que está inteiramente informatizada no século XXI. Lembrando que esse texto do Dr. Roberto é de 1995, os primórdios da internet ainda. O estilo dos desenhos dos romances gráficos também não obedecem a um padrão. Ao lado de representações naturalistas, como as ilustrações feitas por David Gibbons, Watchmen, e Brian Bolland, A Piada Mortal, há uma predominância de estilizações empregadas por artistas como Frank Miller, Batman, o Cavaleiro das Trevas e Ronin, e Kent Williams e John J. Muth, Wolverine e Destrutor, Fusão. A arte produzida por Dave McKean, Orquídea Negra e Arkham Asylum assemelha-se à pintura, às vezes abstrata, em alguns momentos expressionista. Mas o traço mais irregular, que vai do realismo à abstração, pertence a Bill Sienkiewicz, Demolidor e Elektra Assassina. As graphic novels são o espaço mais indicado para a experimentação, para a renovação estética das HQs, assim como para a manifestação de talentos já consagrados,
como Will Eisner e Jean Giraud, de o pseudônimo Moebius, que, junto com o renomado roteirista Stan Lee, criou um romance gráfico com o surfista prateado. Retrato de época. A década de 80 assistiu à falência de ideologias, ao medo paranoico de uma guerra atômica, ao individualismo consumista, à mistura de conceitos nas teorias e de estilos, na arte, à disseminação de doenças fatais, à queda de regimes políticos autoritários, à emergência de novas potências econômicas, à preocupação com a destruição do meio ambiente e à volta do conservadorismo político e moral. Um momento na história em que, nas palavras de Christopher Lasch, o homem se encontrava sitiado. Segundo Lasch, em uma época carregada de problemas, a vida cotidiana passa a ser um exercício de sobrevivência. Vive-se um dia de cada vez. Raramente se olha para trás, por medo de sucumbir a uma debilitante nostalgia. E, quando se olha para a frente, é para ver como se garantir contra os desastres que todos aguardam. Em tais condições, a individualidade transforma-se numa espécie de bem de luxo, fora de lugar em uma era de iminente austeridade. Essas preocupações estão presentes nos enredos das graphic novels Batman, o Cavaleiro das Trevas, Elektra Assassina, Wolverine e Watchmen enfocam o possível confronto nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Ronin e V de Vingança têm lugar, respectivamente, em uma Nova York e uma Londres pós-apocalipse. Em Orquídea Negra está presente a preocupação ecológica. O avanço do Império Nipônico na economia mundial é retratado em Ronin e Homem de Ferro Crash. A violência urbana aparece em Batman, o Cavaleiro das Trevas, e Screamer, cuja ação se verifica na cidade de Nova York, num futuro próximo, quando os gangsters tomam o poder e lutam entre si. X-Men, o conflito de uma raça, aborda o racismo. Já em Watchmen, há uma crítica ao consumismo e uma metacrítica aos super-heróis das HQs. E em V de Vingança, a emergência dos partidos conservadores é alvo de julgamento. Para viver estas situações, os personagens foram recontextualizados. Batman, em O Cavaleiro das Trevas, já cinquentão, é obcecado em punir contraventores e tão psicótico quanto seus inimigos Duas Caras e Coringa. A semelhança entre este e o Homem-Morcego é mais evidente na graphic novel A Piada Mortal. O comissário Gordon aposenta-se impotente e angustiado com a decadência de Gotham City. E Super-Homem é mostrado como um comportado agente do governo. O mesmo estranhamento em relação aos super-heróis e sua significação na cultura de massa norte-americana pode ser visto em Watchmen. Alan Moore indaga por que pessoas comuns vestem máscaras, adotam nomes estranhos e combatem criminosos. Nesta graphic novel, curiosamente, o único personagem dotado de superpoderes, Dr. Manhattan, que se transformou devido a um acidente nuclear, é indiferente ao destino da humanidade. Talvez esta fascinação possa ser explicada pela definição dada a esses personagens pelo editor Dennis O'Neil, na revista Batman A Lonely Place of Dying. Eles são nosso folclore pós-industrial e, como tal, eles significam muito mais para as pessoas que poucos minutos de fútil diversão. Eles são parte da família psíquica. Esta é uma abordagem geral para um fenômeno complexo de cultura de massa contemporânea. O estudo dos romances gráficos possibilita ainda novas pesquisas e interpretações. O efeito das inovações introduzidas pelas graphic novels pode ser notado nas HQs tradicionais. Um exemplo é o trabalho desenvolvido por Neil Gaiman na revista Sandman, além de outros quadrinistas que fazem as histórias da linha Vertigo, da DC Comics. Quanto ao desenvolvimento deste produto cultural, Will Eisner recomenda. O futuro da graphic novel encontra-se na escolha de temas importantes e na inovação da exposição. Dado que, apesar da proliferação da tecnologia eletrônica, a página impressa comum manterá o seu lugar no futuro imediato,
Parece que atrair um público mais refinado está nas mãos de artistas e escritores sérios de quadrinhos, dispostos a correr o risco do ensaio e erro. Esse é o fim do artigo do doutor em comunicação Roberto Elis dos Santos, professor aposentado, pesquisador, um artigo de 1995. Por fim, aqui ele cita as revistas que foram pesquisadas para o artigo dele. Batman, o Cavaleiro das Trevas, A Piada Mortal, Watchmen, Elektra Assassina, Digital Justice, Arkham Asylum, Orquídea Negra, Ronin, Demolidor, V de Vingança, Screamer, O Homem-Aranha Marandi, Wolverine e Destrutor Fusão, O Homem de Ferro Crash, X-Men, O Conflito de uma Raça, Surfista Prateado, Signal from Space, Batman: A Death in the Family, Batman: A Lonely Place of Dying, A Morte do Capitão Marvel e Sandman. O Roberto Elísio dos Santos, ele também tem alguns outros livros aí disponíveis na Amazon, né? Um deles é esse aqui, que parece bem interessante, que eu já coloquei na minha lista para ler eventualmente, que eu citei antes já, é Os Quadrinhos na Era Digital, HQ-trônicas, webcomics e cultura participativa. Não é só dele, né? Tem outros autores, mas ele é um dos autores, né? Ele é um dos autores do livro. A internet vem provocando uma revolução no consumo e produção das histórias em quadrinhos. Desde as primeiras HQ-trônicas, neologismo criado por Edgar Franco para se referir às obras que unem a linguagem tradicional dos quadrinhos com as novas possibilidades da hipermídia, até os atuais webcomics, são muitas as facetas existentes. O livro Os Quadrinhos na Era Digital, HQ-trônicas, webcomics e cultura participativa reúne uma série de estudos sobre o tema, desenvolvidos por 12 pesquisadores, e aí se inclui o Dr. Roberto, que conhecem bem o assunto e que analisam desde as tirinhas online e os quadrinhos na cibercultura, e até as Rage Comics e as novas formas dos fãs de mangá interagirem com suas obras favoritas, como o fansub e o scanlation. Tem um livro que serve aí como dica também cultural, né? Tem outro artigo um pouco maior do Dr. Roberto Elis dos Santos, que se chama Leitura Semiológica dos Quadrinhos, que foi lançado pela revista Imes em 2002. Esse eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Para uma próxima oportunidade também eu vou ler essa entrevista aqui do pesquisador dos Santos, a entrevista que ele deu pro Fernando Passarelli, do site Deus no Gibi. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse artigo acadêmico. Eu gosto muito de estudar sobre quadrinhos, de ler sobre quadrinhos, de falar sobre quadrinhos e gosto de compartilhar com vocês aqui as minhas leituras e estudos sobre essa na arte narrativa, né? Ou também chamada nona arte e arte sequencial. Lembrando que eu não sou nenhum especialista em quadrinhos, eu sou um entusiasta apenas, um curioso e um aprendiz. E, como eu disse, compartilho essas minhas leituras aqui com vocês. Eu sou o Thiago MB, eu lancei um livro chamado Flores e Fúrias, um livro de ficção que foi vencedor do Prêmio Artes, em que o protagonista é apaixonado por quadrinhos. Quem tiver interesse, o livro está disponível na Amazon e no Clube de Autores. E eu
Enfim, sou escritor e cronista e tenho um blog também, o link está disponível aí, e eu tenho formação em História com especialização em História Cultural. Agradeço quem acompanhou até aqui e até a próxima. Um abraço, tchau.